Pessoal, vamos fazer esse vídeo aqui para a gente falar de tecido muscular. Então, nessa aula, a gente vai estudar sobre a histologia do tecido muscular. Ele tem origem, as células musculares têm origem mesodérmica, lembra que mesodérmico é o terceiro folheto embrionário, que a gente surge lá na terceira semana e que formam os tecidos, tá? Aí, lembrando de anatomia, o tecido muscular, ele era responsável por fazer os movimentos corporais, né? Então, a função das células musculares é produzir esse movimento através da contração. Então, a capacidade que uma célula tem de uma fibra de fazer essa contração é que vai levar à movimentação dos membros, das vísceras e de outras estruturas do nosso organismo. O tecido muscular, ele vai ter uma nomenclatura diferente. Então, quando eu falar de membrana plasmática em tecido muscular, eu vou usar o termo sarcolema. Quando for para designar citoplasma, eu vou usar o termo sarcoplasma. Retículo endoplasmático, eu vou falar retículo sarcoplasmático. E mitocôndrias, eu vou usar sarcossoma. Então, é uma nomenclatura adotada em histologia para falar de tecido muscular. Tá? O tecido muscular, ele tem diferenças, então eu tenho o estriado esquelético, o liso e o estriado cardíaco. Eu tenho que olhar em histologia e perceber que existe uma diferença nos três tipos de tecido. Então, quando vocês olham aqui, apesar desse ser estriado e esse aqui também ser estriado, eles possuem uma diferença. Então, eu vejo aqui que a estriação desse se mostra diferente. Os núcleos aparecem de maneira diferente do que aparece no estriado cardíaco. E no liso, eu não possuo estriações. Então, esse joguinho aqui que está aparecendo, quadriculadinho, não vai aparecer no músculo liso. E vai aparecer de maneira diferente no músculo estriado cardíaco. Então, eu tenho que reconhecer essa diferença ao olhar as lâminas de tecido muscular, para eu saber o que é um músculo estriado cardíaco, do músculo estriado esquelético, do músculo liso. O músculo estriado esquelético, ele tem, então, como característica, uma contração forte, rápida, descontínua e voluntária. E os feixes de fibras da musculatura estriada esquelética, elas são bem longas e são multinucleadas. Então, eu vejo que tem uma fibra bem longa e que ela tem vários núcleos, tá? E essas estriações eu chamo de estriações transversais. E daí, observem aqui, que vai ser importante mais para frente, vocês verem que existe uma diferença. Aqui eu tenho uma linha que é escura, aqui eu tenho uma linha que é clara, escura e clara, escura e clara. Isso é uma estriação. Então, eu vejo essa diferença de tonalidade entre escuro e entre claro. A inervação e a nutrição do tecido estriado esquelético, ele vai acontecer graças ao tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo, então, ele vai penetrar através de septos no tecido muscular e vai irrigar o processo. Então, eu tenho vasos sanguíneos e nervos que vão penetrar no músculo através do tecido conjuntivo. Então, o tecido conjuntivo irá fazer o processo de nutrição desse tecido muscular. Para ele fazer isso, essas membranas de tecido conjuntivo que vão envolver a musculatura esquelética vai receber nomes diferentes também. Então, quando você olha aqui, esse daqui eu tenho um conjunto de fibras musculares e eu tenho um tecido conjuntivo que está envolvendo todo esse conjunto. Eu chamo a esse tecido conjuntivo que envolve todas essas fibras musculares de epimísio. Então, ela vai fazer um feixe bem grande. Eu vou envolver todos aqueles feixes numa capa só de tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo aqui eu chamo de epimísio. O perimísio, ele vai formar pequenos grupinhos de feixes de fibras. Então, eu tenho aquele feixe gigante, que é o epimísio, e o perimísio, ele começa a separar em grupos menores, para poder ter irrigação e inervação desses feixes de fibras de maneira total. O endomísio, ele vai fazer o quê? Ele vai envolver cada feixezinho de fibra aqui dentro. Então, eu tenho um epimísio, que envolve todo, um perimísio que formou pequenos grupos, então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupinhos de feixes de fibras. O perimísio, então, está envolvendo esses feixes de fibras. E para cada um, e dentro de cada grupinho desse, então vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tem 11 fibras musculares aqui. Para cada uma dessas, eu vou ter um endomísio envolvendo individualmente cada uma delas. E assim eu tenho inervação e vasos sanguíneos para poder fazer a irrigação dessa minha musculatura estriada esquelética. Quando a gente observa a organização das fibras, lembra que eu mostrei para vocês que ela ficava assim, escura e clara, escura e clara? Então, tem uma alternância nessa faixa. Para a faixa escura, foi denominado que seria colocado o nome de banda A. Para as faixas mais claras, ficou caracterizado que seria banda I. Então, eu tenho escura banda A e a clara banda I. E no meio
dessa faixa clara da banda I, eu consigo observar uma linha mais escura, que ficou denominada que seria a linha Z, tá? As miofibrilas, então, no citoplasma dessa fibra muscular, eu tenho miofibrilas que são contráteis e que são formadas por filamentos compostos por proteínas, actina e miosina. A actina vai ser o filamento mais fino e a miosina será o filamento mais grosso, que vão estar distribuídas em faixas alternadas, que é o que justamente vai me dar aquela impressão de claro e escuro. Então, eu vejo aqui que está mais claro e eu vejo aqui que está mais escuro. O fato de eu ter essas estriações, essas proteínas, assim, dispostas em camadas alternadas, me dá a sensação de estriação. Então, eu tenho deslizamento da fibra de actina, da proteína de actina, sobre a de miosina. Esse deslizamento é que vai fazer o processo de contração ou de relaxamento. Essas miofibrilas, elas são constituídas por unidades que se repetem. Então, a gente vê assim, claro, escuro, e vou formando várias estruturas, várias camadinhas, umas sobre as outras. Para essa estrutura que eu formo aqui, então, lembra que eu mostrei para vocês lá, epimísio, endomísio, perimísio? Então, a gente cortou no meio aqui para mostrar. Então, quando a gente olha assim, essa torre de miofibrilas, para essa estrutura deu-se o nome de sarcômero, que é onde a gente demonstra as estriações, a gente consegue ver as estriações sendo montadas. No processo de contração muscular, o que acontece? Eu tenho deslizamento das faixas dos filamentos de actina sobre os de miosina. Quando acontece isso, automaticamente o sarcoma irá diminuir de tamanho, porque as duas faixas irão se aproximar. O estímulo para o processo de contração muscular vai ser gerado por um impulso nervoso, que vai chegar através dessa fibra muscular, através de um nervo, que é graças àquele monte de tecidos conjuntivos que a gente está envolvendo as nossas fibras. Então, o impulso nervoso, como é que ele faz? Ele propaga através da membrana das fibras musculares, atinge o retículo sarcoplasmático, que era igual ao retículo endoplasmático, lembra? Fazendo com que o cálcio seja liberado. Então, a ideia do processo de contração é que eu libere o cálcio. Então, o impulso nervoso propaga na membrana das fibras musculares, atinge o retículo sarcoplasmático, libera o cálcio. Ao entrar em contato com as miofibrilas, o cálcio ele desbloqueia os sítios de ligação da actina e daí vai permitir que ela se ligue à miosina e faça o processo de contração muscular. Então, eu tenho deslizamento da actina sobre a miosina. Então, para que isso aconteça, eu tenho que ter um impulso nervoso que chega à membrana das fibras musculares, vai atingir retículo sarcoplasmático, este vai liberar o cálcio. O cálcio desbloqueia o sítio de ligação da actina e faz com que ela se ligue a miosina e faça ela deslizar sobre ela. E daí eu tenho um processo de contração. A energia que eu tenho obtida no processo de contração muscular se dá através das moléculas de ATP, que a gente tem elas produzidas lá durante o processo de respiração celular. Eu uso ATP tanto no processo de contração da musculatura, quando eu tenho a ligação da actina sobre a miosina, assim como no processo de relaxamento da musculatura. Então, eu vou ter gasto ATP nos dois jeitos, tá? O músculo estriado cardíaco. Então, a gente estava vendo o músculo estriado esquelético. No cardíaco, então, ele tem um tecido conjuntivo rico em vasos sanguíneos, 1 ou 2 núcleos por célula. Lá eu tinha células multinucleadas, lembra? As fibras eram multinucleadas. Aqui eu vou ter 1 ou 2. Tem muitas mitocôndrias e daí aqui as células serão menores e ramificadas. Lá eu tinha uma fibra bem longa. Então, no músculo cardíaco, ele é estriado, assim como no esquelético. Entretanto, aqui eu tenho células mono ou binucleadas. E os núcleos estão localizados mais para o centro da célula. Lá naquela nossa primeira fotinho, os núcleos ficariam mais na região periférica da fibra. Aqui o núcleo vai se localizar mais no centro da fibra muscular. Além disso, no músculo estriado cardíaco, eu possuo discos intercalares. Esses discos intercalares, na verdade, eles servem para manter as fibras
unidas durante o processo de contração do músculo cardíaco. Então, quando o coração ele se contrai e relaxa, essas fibras precisam ficar bem unidas. E para isso tem como se fosse uma costurinha, ó. Ele está passando aqui uma costurinha que são os discos intercalares que vão manter essas fibras ligadas umas às outras, tá? Então, discos intercalares e os núcleos mais na região central. Na musculatura lisa, então o tecido muscular liso, a diferença dele vai ser constituído por células fusiformes, dotadas de um núcleo alongado. A diferença do núcleo dessa para as outras, então ele é mais alongado e central. E essas fibras, então, vão ter uma contração mais lenta e serão involuntárias. Então, ocorre organizando certos músculos. Então, a gente vê no tubo digestivo, no estômago, no intestino, nos vasos sanguíneos, é onde encontra musculatura lisa. Então, a característica é presente nos vasos sanguíneos, nas vísceras, atuando no controle autônomo. Então, essa contração dessa fibra lisa, ela é lenta e diferente das fibras que a gente encontrou lá das estriadas. As fibrocélulas lisas, elas podem sofrer o processo de hiperplasia, que é um crescimento devido à proliferação de células, por exemplo, no útero, quando a gente fica grávida. Então, eu tenho um aumento daquelas minhas células, aquelas minhas fibras, e esse processo eu chamo de hiperplasia. Na estriada, eu vou ter hipertrofia, que eu tenho aumento do volume das células no diâmetro das fibras musculares. Por exemplo, quando eu faço uma atividade física em que eu vou ter um aumento do tamanho, do volume daquelas minhas células. Daí eu chamo de hipertrofia. No músculo liso, então, a contração será lenta, fraca, contínua e involuntária. O núcleo é único e central. E as células não possuem, então, estriações transversais. Então, na musculatura lisa e cardíaco, elas podem até se confundir com as cardíacas, só que a lisa não possui estrias e nem discos intercalares que a lisa possui, tá? Ambos aqui, que é o que poderia causar uma confusão, elas têm um núcleo centralizado, mas ao contrário daquela célula muscular estriada esquelética, onde o núcleo se localiza na periferia, e aqui eu vou ter ela bem no centro, tá? As células musculares lisas formam feixes bem definidos, já os feixes formados pelas estriadas, eles não são tão nítidos, tá bom? Então, a regeneração do tecido muscular. O tecido estriado esquelético possui regeneração, o tecido muscular cardíaco não possui, e o tecido muscular liso possui capacidade de regeneração. E daí aqui a gente vai começar a falar sobre tecido ósseo. Eu vou fazer esse vídeo de tecido ósseo separado, tá bom? Já mando para vocês. Beijo. Então, dando continuidade, agora a gente vai falar sobre tecido ósseo. Então, a característica do tecido ósseo é um tipo de tecido conjuntivo que vai ser formado por células e material extracelular calcificado, que vai formar a matriz óssea. O tecido ósseo vai lembrar muitas vezes características do tecido cartilaginoso, porque aqui, assim como tinha lá no cartilaginoso, as células receberão alguns nomes, que terão como função fazer o processo de formar aquela matriz óssea. Então, eu tenho osteócitos, que são as células que se localizam nas lacunas no interior da matriz, parecido lá com aquela lacuna que a gente tinha em tecido cartilaginoso. Eu tenho osteoblastos, que são os produtores da parte orgânica da matriz, e eu tenho osteoclastos, que são as células gigantes, multinucleadas, que vão reabsorver o tecido ósseo. Daí, dessa forma, elas participam do processo de remodelação do tecido. Deixa eu arrumar aqui, que ficou meio ruim, né? Quais são as funções, então, do tecido ósseo? Ele vai ter como função fazer proteção, sustentação, vai fazer armazenamento de sais de cálcio, função hematopoética, produção de células sanguíneas na medula óssea vermelha, e vai fazer armazenamento de lipídio na parte da medula óssea amarela. Então, as células do tecido ósseo, a gente vai ter uma célula osteoprogenitora, que vai se desenvolver em osteoblasto. Aí, eu tenho o osteoblasto, que vai formar o tecido ósseo. Eu tenho o osteócito, que é essa célula que vai formar esses canalículos que vão servir de alimentação para a nossa matriz. E o osteoclasto, tá? Então, o osteoblasto, quando a gente olha aqui a parte do tecido ósseo, lembrem
que parece o tecido cartilaginoso. Eu vou ter células na periferia, células que começam a ficar no meio, que já fazem a função dela principal, tá? Então, osteoblastos são as células que sintetizam a parte da parte orgânica da matriz óssea. E elas vão estar dispostas lado a lado, formando como se fosse um tecido epitelial, onde eu tenho células uma do ladinho da outra, tá vendo? Então, os osteoblastos são as primeiras células que eu vou ter aqui. Se eu fosse falar da histogênese do tecido ósseo, vai começar como? Eu tenho uma célula mesenquimal, que são essas indiferencializadas, elas perderão seus prolongamentos e se tornarão células chamadas osteoblastos, tá? Então, ela vai começar a formar esse arranjo, uma do ladinho da outra, no comecinho da nossa matriz. Então, essa matriz recém-formada de osteoblastos ativos e que ainda não está calcificada, eu vou começar a chamar de osteoide. Então, eu tenho essa parte aqui, que é uma matriz neoformada. Então, ela ainda não está calcificada. E por isso, eu vou chamar de osteoide. Então, eu tenho osteoblastos, que formam um arranjo parecendo um epitélio simples, uma lado a lado. E daí, eu formo uma matriz óssea recém-formada, perto desses nossos osteoblastos, que eu vou chamar de osteoides, tá? Quando o osteoblasto ele é aprisionado pela matriz recém-sintetizada, então eu tenho aqui um osteoblasto que ele começa a ser aprisionado por aquela matriz, eu vou chamar ele de osteócito. Então, osteócito, a matriz se deposita ao redor do corpo das células e de seus prolongamentos e formam, então, lacunas e os canalículos, que daí eu vou ver se tem uma outra aqui que vai mostrar. Então, eu tenho osteoblastos, a matriz osteoide, que é recém-formada, e daí o osteócito é quando eu já tenho uma matriz recém-sintetizada. Então, eu já tenho a matriz se deposita ao redor da minha célula. O osteócito, ele tem, deixa eu colocar aqui a fotinho. Eles são umas células achatadas, e daí esses daqui são os canalículos, ó. Então, ele tem o formato meio da amêndoa, e tem uma pequena quantidade de retículo endoplasmático, complexo de Golgi, um núcleo pequeno com uma cromatina bem condensada. Os osteócitos são essenciais para a matriz, para a manutenção da matriz, tá? E se ele morrer, a sua morte vai ser seguida por reabsorção óssea. Então, os osteócitos são as células encontradas no interior da matriz, ocupando as lacunas dos quais partem os canalículos. Então, isso aqui tudo, esse monte de cabelinho aqui, são os canalículos. Cada lacuna vai conter um osteócito apenas. Diferente lá da matriz cartilaginosa, que eu podia ter um grupo isógeno, aqui eu só vou ter um osteócito em cada lacuna. E dentro dos canalículos, que são esses prolongamentos dos osteócitos, eles vão estabelecer contato através de junções comunicantes, e é por esses canalículos que vão passar pequenas moléculas e íons de um osteócito para outro. Então, eles vão se comunicar e vão passar de um para outro íons e pequenas moléculas, tá? Então, a nutrição dos osteócitos. Então, aqui eu tenho osteócitos e esses são os canalículos, ó, todos esses cabelinhos que ficam em volta dele. Então, como não existe uma difusão de substâncias através de uma matriz que já está calcificada do osso, a nutrição do osteócito depende desses canalículos que existem lá na matriz. Então, esses canalículos permitem a troca daquelas moléculas e íons entre os capilares sanguíneos e os osteócitos. Então, eu tenho que ter esses canalículos que fazem com que eles sobrevivam, tá? Então, o osteoclasto são as células originadas do tecido hematopoético e daí vão ser derivadas de colônias de células formadoras de macrófagos. Sua função, basicamente, e aqui é a parte importante, é de reabsorção óssea. Então, o osteoclasto, eu tenho que lembrar que a função dele é fazer o processo de reabsorção óssea. A nutrição e a inervação do tecido ósseo, tanto a superfície interna quanto a externa do osso, ela vai ser recoberta por células osteogênicas e tecido conjuntivo. Células osteogênicas são todas aquelas que a gente estava falando, tá? E que constituem o endósteo e o periósteo. Então, eu tenho as células osteogênicas, endósteo e periósteo, que é o tecido conjuntivo. A principal função do endósteo e do periósteo vai ser o quê? Nutrição do tecido ósseo, fornecimento de novos osteoblastos para fazer crescimento e recuperação do osso. A nutrição e inervação do tecido ósseo, então, vai acontecer através de canais que a gente chama de canais de Havers, que vão ser longitudinais, e canais de Volkmann, que se encontram transversais, por onde vai passar os vasos sanguíneos e nervos. Então, quando a gente olha lá os canais, então aqui eu tenho, deixa eu passar rapidinho só para a gente ver, os canais de Havers,
e os canais de Volkmann, tá? E por esses canais, tanto longitudinais quanto transversais, tem como função fazer a nutrição e inervação desse nosso tecido ósseo. Deixa eu mostrar esse daqui. Então, nessa lâmina aqui, a gente tem células mesenquimais, vasos sanguíneos, o tecido ósseo aqui já formado, e daí eu tenho as primeiras células, que são os osteoblastos, que vão fazer o processo de produção de matriz. A partir do momento que eu já tenho matriz, sintetizando matriz óssea, eu vou chamar de osteócitos. Os osteócitos, então, vão ter aqueles canalículos, que a gente viu lá no comecinho, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu voltar eles lá. Os osteócitos vão ter esses canalículos por onde a gente vai fazer as trocas de íons e de moléculas através daqueles capilares sanguíneos, tá? E daí aqui a gente finaliza tecido ósseo, tá bom? Beijos.